Mudamos, né, completamente de assunto. Olha, a tuberculose é a segunda causa de morte por doença infecciosa depois da AIDS. Porto Alegre é a capital brasileira com o maior número de casos. Só no ano passado foram registradas 47 mortes. A novidade é que um teste, que já é aplicado nos postos de saúde, deixa o diagnóstico mais rápido. Quem vai explicar como funciona direitinho é a coordenadora da área técnica de pneumologia da Secretaria da Saúde de Porto Alegre, a Taimara Slongo Amorim. Boa noite, seja muito bem-vinda. Tudo bom? Tudo bem. Como é que funciona esse teste? Que ótimo, né, que surgiu para que a gente tenha mais rapidez nisso aí. Isso. Esse teste molecular rápido, é um aparelho que está dentro do nosso laboratório, né, dos laboratórios dentro do município de Porto Alegre. E ele tem a agilidade porque ele vai, através da baciloscopia, né, que as pessoas vão deixar nos postos de saúde, lá dentro do laboratório, ele além de dar o diagnóstico em 2 horas, ele vai já nos dar o resultado de resistência à rifampicina, que agiliza caso eu preciso fazer a troca do tratamento deste paciente. Ultimamente a gente tem visto muito, acho que por causa das trocas de temperatura também, esse nosso estado muito frio, né? Eu vi muitos casos de pneumonia recentemente, quer dizer, a gente já estava até meio assustado, dizendo, será que... porque qualquer coisa a gente já pensa que é uma epidemia ou alguma coisa assim. Realmente aumentaram alguns números, assim, a gente teve mais casos de pneumonia nesse inverno? Na verdade, a gente tem a característica aqui no sul, né, por a questão a gente conviver muito em ambientes fechados, o nosso clima ser muito frio, então ele propicia para que a gente tenha mais a concentração de pessoas e aí eu acabo, assim como a tuberculose, assim, né, as outras doenças respiratórias, né, cada uma da sua forma de contaminação, a gente pode ter mais, com mais frequência. E antes desse teste, assim, quanto tempo costumava demorar para a gente diagnosticar? O diagnóstico, ele não vai modificar o tempo de diagnóstico. A gente tinha dentro do município de Porto Alegre, uma das vantagens que a gente já tinha é esse diagnóstico ser de uma forma rápida. Né? No momento que eu entro com o exame dentro do laboratório, em até 24 horas eu já tenho esse resultado. A nossa facilidade agora com esse teste, o que ele traz? Ele vai nos dar uma confirmação via laboratorial, a mais do que a gente não tinha antes, né? E a questão que é praticamente assim, a grande vantagem dele é a resistência à rifampicina, porque daí eu mudo rapidamente, então eu faço o teste, em 2 horas eu tenho o resultado, se ele der resistência à rifampicina, eu já posso fazer o tratamento para este paciente já num outro esquema terapêutico, num outro e tu falaste antibiótico. Dos laboratórios, todos têm condições de fazer? Não, na verdade, a gente tem esse é um projeto do Ministério que ele trouxe para dentro do município de Porto Alegre, para o nosso laboratório central do município, para dentro do Sanatório Partenon, que é um hospital, para dentro do Presídio Central e para dentro do Hospital Vila Nova, esses aparelhos que vão realizar o teste rápido. Para a rotina das pessoas no dia a dia, continua a mesma, porque os que estiverem com sintomas, que forem, né, que tiver a necessidade de coletar a baciloscopia, ele vai levar no posto de saúde e o posto de saúde encaminhar para o laboratório. E esse teste, ele é pago? Como é que ele é gratuito? Gratuito, todo o tratamento né, da tuberculose. Medicação também? Medicação também é de graça, é fornecida pelo Ministério. Quanto tempo pode durar assim um tratamento? O tratamento para tuberculose ele é no mínimo 6 meses, se a pessoa tomar todos os dias. 6 meses. 6 meses? 6 meses. Por isso que a gente diz, porque muitas pessoas dizem assim, a tuberculose se não curada, ela volta pior. Isso é verdade ou é um mito? Na verdade, se eu não curar... Qualquer doença pode voltar. O que é importante hoje, né? A gente tem nessas questões do município de Porto Alegre. O importante é que as pessoas tomem a medicação durante os 6 meses, porque ela é no mínimo de 6 meses de idade. E o que pode acontecer se a pessoa interromper? Se ela interrompe, ela pode ficar doente novamente. Se ela tiver alguma outra doença... Ou ainda nem curou, né? Nem curou. Né? Ou se ela tiver alguma outra doença junto, se tiver a questão da imunidade do corpo, a doença pode ir progredindo, pode ir piorando. E a tuberculose, ela é curável só com medicamentos? Só com medicamentos. Ela não precisa de nada a mais, é isso? O que eu preciso para curar a tuberculose? Ter o diagnóstico, né? Eu preciso procurar, então se eu estou com uma tosse há bastante tempo, há mais de 3 semanas, né? Você já vai falar desses sintomas aí, porque às vezes aqui, como tu mesma disseste, o nosso estado é muito frio, a gente tem essa tosse, às vezes uma tosse seca, às vezes nem tanto, mas a gente fica com ela um tempo, né? Claro, então quais são os sintomas da tuberculose? Então é essa tosse que posso ter seca ou não,
por mais de 3 semanas. Sentir cansaço, normalmente as atividades que eu fazia, eu começo a me sentir mais cansada para fazer as atividades. O emagrecimento, a pessoa começa a não ter mais vontade de comer. Febre à tardinha. Febre alta ou febre? Febre baixa. Né? Então, esses sintomas juntos, ou alguns deles, eles fazem um alerta para que a gente procure uma unidade de saúde para fazer o diagnóstico. E quando que o caso vira assim, um caso de internação? Que a pessoa realmente está muito grave ou o que exatamente? O caso de internação, a gente pode ter, pela questão da gravidade, se a pessoa demorar muito tempo para procurar um serviço de saúde, aí o que ela vai ser? Ela vai emagrecer muito, como ela não vai ter vontade de comer, ela vai ficando fraca e aí eu posso levar, sim, a precisar de uma internação. E corre risco de morte, por exemplo? Corre risco de morte, porque a pessoa vai ficando debilitada, se não procurar o tratamento. Porque a pessoa não acredita muitas vezes que a tuberculose possa ser tão perigosa, né? Ficar tão grave ou até causar um risco de morte, né? A pessoa não acredita nisso. Na verdade tem aquela, muitas vezes a resistência, o tratamento é muito longo, não vou conseguir, mas a gente tem muitas experiências, assim, das pessoas, né? E precisa, assim, eu preciso valorizar a minha saúde nesse momento, né? É 6 meses, mas quando vê, os próprios pacientes dizem, quando vê, passou 6 meses, melhorou, ganhou peso, consegue continuar as suas atividades normais, que antes muitas vezes eles nem conseguem. Mas eu já ouvi pessoas que seguiram o tratamento à risca, né, aos 6 meses, mesmo assim voltaram a ter pneumonia. Isso é possível? A pneumonia daí não vai ter, porque, né, eu vou acabar me infectando novamente, né, com a bactéria, né, com a causa. Tuberculose é a mesma coisa, eu posso ter. Por quê? O que é o importante disso? Se eu tenho alguém que está doente na minha família, no meu meu círculo de trabalho, como é que eu pego tuberculose? Eu pego tuberculose respirando o ar de alguém que esteja com tuberculose dentro do pulmão. Então, essas pessoas eu vou respirar o mesmo ar. Eu vou lá, né, tu respirou, eu estou doente, só que tu tratou, viu, né, cuidou da tua saúde, só que eu não cuidei. E tu continua convivendo comigo. Então, tu vai, daqui a pouco, tá se contaminando, porque tu vai acabar respirando, daqui a pouco a gente dorme no mesmo quarto, as pessoas convivem, né, dos familiares, ou um ambiente de trabalho, em ambientes mais fechados, que a gente respire aquele ar com uma certa, né, com um bom tempo, fico doente novamente. Ter tuberculose uma vez não me garante que eu nunca mais vou ter. Nunca mais vai ter. Então, a pessoa, para a gente encerrar esse papo, a pessoa que quiser fazer esse teste, tem algum nome, ela pode chegar e pedir? Na verdade, o que a gente tem é fazer o exame de escarro. Ele vai na unidade mais próxima da casa dele, vai pedir um potinho, né, que a coleta do escarro é através do potinho. Se tiver condições, já coleta a primeira amostra lá na unidade, leva para casa e vai levar num ponto de coleta mais próximo da casa dele. Lá dentro do laboratório que esse teste rápido vai ser realizado e ali em 24 horas, né, em 2 horas sendo dentro do laboratório, ele tem o resultado se é resistente à rifampicina também. Tá bom, obrigada pela tua presença aqui. Acredito que a gente esclareceu bastante aí, né, pro povo de casa.